Salve, salve nação, olha nós aqui trazendo as últimas informações do Mengão. Alerta no Flamengo após operação da Polícia Federal atingir patrocinador e Flamengo decide não participar da Copinha. E John Arias já começou a provocar o Mengão, que amanhã entra em campo contra o Fluminense. Essas e outras informações vocês vão ver agora no nosso canal Vamos Meu Flamengo. Vamos trazer aqui uns cortes do canal Vêner Casagrande, a qual vou deixar todos os créditos e também irei deixar o link aí na descrição do vídeo em forma de crédito. Sem mais enrolação, chega mais nação para o conteúdo. Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vêner Casagrande para falarmos do Flamengo que finaliza a preparação para pegar o Fluminense. Jogo nessa quarta-feira, jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras brigando ali rodada a rodada para ver quem vai levar o título do Brasileirão. Flamengo pega o Fluminense. Será que os convocados ficarão à disposição? A gente vai falar sobre isso. E o Palmeiras vai pegar o Vitória nessa rodada. E aí a gente vai ver quem termina essa rodada na liderança. Será que é o Flamengo? Será que é o Palmeiras? Só o tempo dirá, a gente vai saber nessa quarta-feira. E no vídeo de agora a gente vai falar o seguinte: Flamengo não vai disputar a Copinha 2026, competição que é muito visada para jogadores se destacarem, ganharem visibilidade, se valorizarem no mercado. O Flamengo definiu que não vai disputar e a gente vai trazer aqui os motivos. Tem também declaração de John Kennedy, pois é, cutucando o Flamengo. O Fla-Flu já começou fora das quatro linhas. John Kennedy é um cara de muita personalidade, sempre lança esse tipo de entrevista véspera de jogo importante, e ele lançou, hein, provocando o Flamengo. Pois é, e a gente vai trazer aqui um resumão dos lesionados do Flamengo. Quem deve voltar, quem vai ficar fora, a gente vai trazer essas informações. Será que o Pedro vai para o Fluminense, vai jogar contra o Fluminense? Jorginho, Léo Ortiz. Vamos para as informações? Eu vou começar falando sobre essa decisão do Flamengo em não disputar a Copinha 2026, gente. Pois é. Sabe por que o Flamengo definiu não disputar? Tem motivo. Porque o Flamengo vai usar a garotada no início do Campeonato Carioca pelo elenco profissional. Isso já vinha acontecendo nos últimos anos. E eu sabia que após a mudança do calendário do futebol brasileiro, a partir de 2026, com o Campeonato Brasileiro começando em janeiro, eu sabia que isso ia acontecer. Eu só estava na dúvida se o Flamengo de fato não ia participar ou ia botar, sei lá, uma espécie de sub-15 ou até mesmo sub-17. Lembrando, essa informação foi publicada primeiro pelo parceiro Flazoeiro, que nós confirmamos, e porque o Flamengo definiu não participar da Copinha 2026. Vai usar o sub-20 no Campeonato Carioca profissional, veneio o sub-17. Pelo que eu apurei lá no Flamengo, o sub-17 vai estar disputando um outro torneio no Japão, um torneio com muita visibilidade. Então, logo depois, esses jogadores vão receber férias também. Então, fica inviável o Flamengo mandar uma espécie de sub-17 para jogar a Copinha 2026. Então, o Flamengo entende que, entre Copinha e o início do Campeonato Carioca pelo elenco profissional, é melhor você priorizar, eu penso, e eu acho que o Flamengo está certo, né, nessa decisão, você priorizar o início do Campeonato Carioca. Com todo respeito à Copinha, já foi uma grande competição, mas desde quando o calendário do futebol brasileiro começou a ficar espremido e os clubes utilizando a garotada no início dos estaduais, a Copinha estava ficando de lado. Eu acho que o Flamengo está certo, evita custo, gasto extra, gastos desnecessários, enfim, Flamengo priorizando o início do Campeonato Carioca. Eu concordo. E vocês, o que vocês acham? Vamos falar agora do Fla-Flu de quarta-feira, porque o John Kennedy, ele provocou o Flamengo. Em uma entrevista à TNT, ele falou: olha, a gente vai querer sim atrapalhar o rival, se a gente não pode ser campeão brasileiro, a gente também não quer ver o rival sendo campeão. E eu vi muita gente crucificando o John Kennedy, criticando o John Kennedy, que ele não pode dar esse tipo de declaração, que isso é um absurdo, falta de respeito. Por quê, gente? Vocês acham mesmo que os jogadores do Fluminense não pensam dessa maneira? A gente, nos anos 90 e até mesmo nos anos 2000, a gente batia palma para quando o Romário fazia isso, Túlio fazia isso. Mas quem? Viola, Renato Gaúcho, Edmundo.
E por que o John Kennedy não pode fazer atual? Nós estamos falando o tempo todo que os jogadores não dão entrevista de maneira natural. É sempre aquela entrevista quadrada. Aí como o John Kennedy sai do quadrado, dá uma entrevista descontraída, não faltou respeito com o Flamengo, muito pelo contrário. Ele apenas externou o sentimento de todos os rivais pensam assim. E é isso, tá certo. Agora, porque isso é falta de respeito. Eu discordo total, pelo contrário. Ele promoveu o Fla-Flu, apimentou o Fla-Flu. O Fla-Flu já começou fora das 4 linhas por conta dessa declaração. Os jogadores têm que correr mais por conta disso. Não. Os jogadores do Flamengo têm que correr porque eles vestem a camisa do Flamengo, porque eles têm salário em dia, porque eles ganham muito bem para isso. Não é porque o John Kennedy falou isso que os jogadores têm que correr. Não, nada disso. Nada disso. Motivação não falta para os jogadores do Flamengo. Vestir a camisa do Flamengo já é uma grande motivação. Então, pessoal, o John Kennedy não falou nada demais. Eu particularmente gostei. Parabéns, John Kennedy, pela personalidade. Se não jogar nada, vai ser zoado. E assim é a vida. O Flamengo tem muitos pendurados para esse jogo aí, hein, galera? Por quê? O Flamengo pega o Fluminense e depois pega o Red Bull Bragantino no sábado. E são 8 jogadores: Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. O Alan, a gente vai falar já já. O Jorginho, a gente também vai falar já já. E o Danilo, a gente também já vai comentar sobre esse assunto. Porque são jogadores que ainda são incógnitas. Até agora. A gente já vai comentar isso. Então, esses são os jogadores pendurados. Se eles levarem amarelo, eles não jogam contra o Red Bull Bragantino. E eu tenho aqui o resumo dos lesionados do Flamengo nessa terça-feira, galera. De La Cruz confirmado, fora do jogo contra o Fluminense. Incrível. Eu não acredito naquela história de que o De La Cruz pediu para não ser convocado para ajudar o Flamengo. Não ajudou em nada. Ficou aqui no Rio de Janeiro, não jogou nenhuma partida durante a data FIFA. No momento que mais precisou do jogador, que a torcida mais esperava do De La Cruz, na ausência de vários atletas, o De La Cruz não ficou à disposição por conta das dores crônicas no joelho. O Alan, provavelmente fora também do jogo contra o Fluminense. O Jorginho treinou normalmente, a tendência é que seja relacionado contra o Fluminense, uma baita notícia. Enfim, dando tudo certo aí, se ele não acorda com dores no local, ele vai para o jogo. Léo Ortiz, chances remotíssimas de ir para o jogo contra o Fluminense, tendência é que volte no sábado contra o Red Bull Bragantino, e o Pedro, nós já explicamos muito bem aqui que o planejamento é para ele ser relacionado no sábado contra o Red Bull Bragantino. Com o provável desfalque do Léo Ortiz, o Flamengo não descarta ter Danilo para o Fla-Flu dessa quarta-feira. O Danilo acabou de jogar contra a Tunísia, ele entrou no segundo tempo, inclusive no lugar do Wesley, que não jogou nada. O Wesley, ex-Flamengo, atualmente na Roma. E aí o Flamengo vai aguardar a chegada do Danilo ao Rio de Janeiro para fazer aquela avaliação dele, mas a ideia do Flamengo é levá-lo sim, até porque o Flamengo dificilmente vai ter o Léo Ortiz à disposição, e a gente sabe que o João Vitor, o garoto, não foi nada bem contra o Sport. Eu, não tendo Danilo, não tendo Léo Ortiz, eu colocaria o Iago. Para mim é um jogador, zagueiro mesmo. Para mim, não vai sentir nada o Fla-Flu, a pressão, muito pelo contrário. Jogador capitão na seleção brasileira sub-20, super importante no título do Mundial esse ano sub-20. Eu botaria o Iago para jogar ao lado do Léo Pereira. Para mim, eu acho que ele não iria sentir nada a pressão nesse jogo, e a gente sabe que vai ser uma pressão muito grande. Mais de 60 mil ingressos vendidos, casa cheia no Maracanã, jogo importante. É uma final, digamos assim, para o Flamengo, se quiser continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu colocaria o Iago para jogar ao lado do Léo Pereira, caso não tenha Danilo e nem Léo Ortiz à disposição. E vocês? Como que vocês montariam o Flamengo? Venê e os 5 estrangeiros do Flamengo convocados, como é que estão? Eles ainda vão jogar. As respectivas seleções vão jogar ainda na terça-feira à noite. O Flamengo deixou um avião lá nos Estados Unidos prontinho para eles retornarem. E aí vai depender da minutagem, do desgaste físico, da avaliação médica, mas eles vão direto para o ninho do urubu, direto para a concentração, e aí lá o departamento médico vai avaliá-los, e é óbvio que vai ouvir também os atletas para saber o que eles querem fazer, se eles estão cansados. O Alexandre, lateral esquerdo,
que está com a seleção, ele já avisou publicamente: eu prefiro dormir a correr quanto tempo e jogar essa partida, porque ele sabe que ele pode sofrer um problema físico e ficar fora da final da Libertadores. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! O clima no Flamengo mudou drasticamente após a Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal nesta terça-feira, expor um possível abalo direto no núcleo comercial do clube. De repente, os corredores da Gávea, que vinham respirando um ar de tranquilidade após a liderança no Brasileirão, foram tomados por um silêncio desconfortável, daqueles que denunciam que algo grande está acontecendo. A operação atingiu em cheio duas instituições: o Banco Master e o BRB, patrocinador que desde 2020 injeta cifras pesadas no rubro-negro. A notícia correu como fogo em palha seca, levantando questionamentos imediatos sobre o impacto financeiro, jurídico e institucional que isso pode gerar no Flamengo, justamente num momento decisivo da temporada. Nos bastidores, a orientação é clara: cautela máxima. A diretoria não pretende tomar nenhuma atitude precipitada antes de entender a profundidade real das investigações. Os dirigentes reforçam que o clube possui cláusulas contratuais de proteção que permitem rompimento imediato caso haja necessidade. Mas ainda assim, preferem acompanhar o cenário passo a passo. O silêncio oficial do Flamengo é estratégico. Nada de declarações intempestivas. Nada de movimentações bruscas. Isso mostra que, apesar da pressão externa, o clube se apoia no jurídico e monitora cada atualização da PF antes de qualquer tomada de decisão que afete diretamente o caixa rubro-negro. A operação da PF não foi pequena. Ela resultou na prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e no afastamento por 60 dias de Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, justamente o banco que há 4 anos se tornou um dos pilares financeiros do Flamengo. A investigação tenta desmontar um suposto esquema de emissão e negociação de títulos falsos no sistema financeiro. Um escândalo desse porte não apenas alarma o mercado, mas obriga qualquer parceiro envolvido, direta ou indiretamente, a acionar todos os protocolos internos de prevenção. É esse o estado atual dentro do Flamengo. Vigilância total, luz amarela acesa e um monitoramento que ocorre minuto a minuto, em tempo real. Para entender a dimensão da preocupação, basta olhar o peso dessa parceria. O relacionamento entre Flamengo e BRB começou em 2020, num contrato que garantiu mais de 32 milhões de euros por ano ao rubro-negro como patrocínio master de camisa. Depois disso, a parceria evoluiu, passou por renovação, ajustes, nova negociação e alcançou um patamar ainda mais significativo. Em 2023, o acordo foi refeito por 22,5 milhões de euros, até que, recentemente, foi ampliado até abril de 2026, agora ocupando o espaço da omoplata. Só essa extensão garante cerca de 25 milhões anuais, levando o pacote total para a casa dos 40 milhões de euros por ano. Dinheiro que faz diferença direta no planejamento, contratações e estabilidade financeira do clube. É justamente por isso que a preocupação existe. Não se trata apenas de um patrocinador, trata-se de uma engrenagem que sustenta parte importante das receitas anuais do Flamengo. O clube, que montou seu modelo de gestão baseado em responsabilidade financeira, projeções sólidas e parcerias confiáveis, agora se vê diante de um cenário incerto. Até que ponto o escândalo pode respingar no rubro-negro? A diretoria trabalha com a hipótese de que, juridicamente, o Flamengo está protegido. Mas no futebol, o problema raramente é só jurídico. É também de imagem, estabilidade, impacto no mercado e na confiança de futuros patrocinadores. Enquanto isso, a torcida observa tudo com a mesma apreensão que a diretoria. Afinal, qualquer turbulência financeira pode refletir no elenco, nas contratações e no planejamento de 2025. Mas, por enquanto, a mensagem nos bastidores é otimista. O Flamengo acompanha tudo de perto e, se necessário, tem como se desligar do BRB sem prejuízo contratual. Até a conclusão das investigações, o clube segue atento, silencioso, estratégico e preparado para qualquer cenário. Para mais atualizações completas e análises detalhadas, inscreva-se no Vamos Meu Flamengo
Deixe seu like e ative o sininho para não perder nada do que acontece dentro e fora do campo.